Olá, nós estamos aqui ao vivo, diretamente do nosso QG aqui do Balne. Seja muito bem-vindo a este webinar, que tem como título Como Organizar o Financeiro. Eu espero que você esteja me escutando bem, que você esteja num lugar tranquilo para que você possa se concentrar nos assuntos que a gente vai abordar em alguns momentos. Bom, primeiramente, eu queria me apresentar. Meu nome é Bruno Rigamonte, eu sou formado em engenharia, mas há algum tempo me apaixonei pela área de finanças e a partir do momento em que eu descobri como o setor financeiro pode impactar positivamente os negócios, eu vi que se eu me especializasse nessa área, eu conseguiria contribuir positivamente para as empresas em que eu participasse e até mesmo para algum negócio próprio. Então, desde então, procurei me especializar, me tornei gestor e consultor em finanças e atualmente sou head de produto no Balne e a gente, atuando como uma plataforma de gestão financeira, a gente consegue entregar para nossos clientes informação de qualidade e, consequentemente, a organização financeira que é necessária para um negócio. Nós temos, então, o nosso webinar de título Como Organizar o Financeiro. E aí, a partir do momento que a gente enxerga a possibilidade de transformar dados financeiros em decisões estratégicas, a gente enxerga que, primeiro, a gente precisa organizar a nossa casa. A gente precisa colocar tudo em ordem para que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível. E a partir do momento em que você já está organizado o suficiente para que você consiga trabalhar, você precisa entender um pouco mais sobre o seu trabalho. E tendo entendido o trabalho que você deve fazer, a organização que você já tem, todas as rotinas que você precisa avaliar, as ferramentas adequadas para o seu negócio, você consegue avaliar como simplificar aquilo a partir do momento que você já compreende as informações financeiras do seu negócio. E aí, a gente começa aqui falando um pouco sobre disciplina e organização. Quando a gente fala de disciplina, a gente precisa entender que participar das finanças da empresa exige um acompanhamento diário, porque ninguém sabe mais do seu negócio do que você mesmo. Então, por isso, tomar o controle financeiro da sua empresa é fundamental para que você possa se informar de todas as tomadas de decisão dessa área e até mesmo da sua empresa. Portanto, não adie esse envolvimento com o acompanhamento diário da sua empresa. E aí, basicamente, eu listei aqui 3 aspectos relevantes para que você possa iniciar o controle financeiro, sendo eles organização, gestão do caixa e metas. No que tange à organização, nós precisamos desenvolver o hábito de organização. Muitas pessoas não têm um hábito muito embasado de organização. Então, por isso, as pessoas acabam não se envolvendo ou não criando hábitos financeiros para poderem organizar o seu negócio. E a partir do momento em que você enxerga a necessidade de se envolver mais no dia a dia do seu negócio, como a organização diária te fornece ferramentas e te dá subsídio para melhores tomadas de decisão, você vê que se organizar, passar a ter um comportamento, um hábito de organização, passa a fazer total sentido para você. E aí, quando a gente fala de organização, a gente precisa avaliar como que a gente pode organizar o financeiro propriamente. Então, voltando aqui, a gente consegue visualizar na parte de hábitos de organização que, para que você se mantenha organizado, é importante que você tenha noção, principalmente, do que é conciliação bancária. Conciliação é como você, se você, por exemplo, tem pagamentos bancários, e aí você puxa o seu extrato do banco, e aí diariamente você faz esse acompanhamento, você precisa conciliar com o que você tem ali de previsão, para saber se aquilo que você estava prevendo de gastar realmente ocorreu, ou se tem alguma outra coisa que saiu do seu extrato bancário, alguma receita, alguma despesa, e você precisa conciliar o seu extrato bancário, a sua movimentação financeira, com aquilo que você estava previsto. Então, se a gente puder colocar e linkar um primeiro ponto para a organização financeira, eu diria para você fazer a conciliação bancária para garantir que os pagamentos que foram feitos da forma adequada
e saber também quais clientes já pagaram seus boletos, enfim. Então, quando a gente fala de organização, a gente precisa ter uma disciplina também para realizar os pagamentos em um horário fixo. Então, é importante de você ter essa rotina, principalmente porque você consegue liberar o seu dia para outras atividades, além do financeiro. Uma outra questão que é extremamente relevante é você salvar todos os seus comprovantes, para que você consiga rapidamente visualizar aquilo que foi pago, enfim, é uma prática importante para a organização do seu financeiro. Caso você tenha pessoas de um setor financeiro especificamente, é importante que você, para que você consiga ter um melhor controle do seu financeiro, que você defina autorizações e pague somente quando o documento estiver assinado. Então, isso garante que você tenha pelo menos 2 alçadas de aprovação e você confirme tudo aquilo que está sendo pago. Caso você também tenha um setor separado, é interessante você fazer reuniões com o financeiro para discutir a performance da empresa. Então, continuando aqui da parte de gestão de caixa, eu queria fazer algumas perguntas para você pensar em como que você está fazendo a sua gestão do caixa. E para a gente fazer uma boa gestão do caixa, a gente precisa estar atento a algumas questões. E aí eu vou listar aqui algumas perguntas para você se fazer enquanto a gente tem essa conversa. Por exemplo, você sabe exatamente quanto a empresa tem em caixa nesse momento? Se você não tem a possibilidade de previsão daquilo que você tem de despesas, de receitas, você consegue rapidamente obter essa informação? Você tem uma previsão que te dá isso de um modo bem simples, aquilo que você tem de entradas e receitas para o próximo mês, para o próximo ano. Então, é extremamente importante você ter isso em mente. Uma outra questão, você sabe exatamente a possibilidade que você tem de adquirir novos equipamentos, por exemplo, um computador para você trabalhar, para montar o escritório, ou uma máquina que você precisa para produzir um produto. Você sabe exatamente as condições que você poderia arcar com os pagamentos? As suas receitas mensais garantem que você tenha condições de fazer esses pagamentos? Então, se você tiver uma boa gestão do caixa, você tem que ser capaz de prever as entradas e saídas e, consequentemente, fazer uma boa gestão do seu caixa. E, principalmente, você, ou o responsável financeiro, consegue prever com antecedência essas informações e tem dados confiáveis sobre isso, muito mais do que apenas saber sobre as suas receitas e despesas. Você consegue ter uma previsão mais acertada? Então, isso é extremamente importante para você conseguir fazer uma boa gestão do caixa. E aí, ainda com relação à disciplina e organização, a gente precisa estabelecer metas. Quando a gente analisa o conceito de método, o significado da palavra método, se a gente segmentar, é a junção entre a palavra meta e odus. Meta significa alvo e odus significa caminho. Então, a palavra método significa o caminho para a meta. E a partir do momento em que você consegue adotar algum método, você está definindo um caminho para que você possa atingir um determinado alvo estabelecido. Só que antes de definir o caminho que a gente vai seguir no financeiro, por exemplo, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Então, por isso, a gente precisa estabelecer alguns alvos do setor financeiro, algumas metas. Então, é importante que você tenha em mente, na hora de você estabelecer algumas metas, alguns objetivos financeiros, de que você crie esses objetivos e metas financeiras de uma forma bem definida e estabeleça prazos, porque dessa forma você vai se manter motivado para atingir aquilo que você se propôs e você tende a se dedicar mais intensamente no controle financeiro. E aí também é importante que você não deixe de avaliar mensalmente como que está sendo a sua performance com relação ao atingimento de metas, né? Então, é importante você ter isso em mente também. Seguindo agora, então, sobre o que a gente já estava falando, a gente precisa saber separar as nossas contas pessoais
das empresariais. Por quê? Muitas vezes as pessoas, quando o negócio ainda está numa fase muito inicial, elas acabam tendo um pouco de dificuldade em saber separar o que é uma despesa da empresa, o que é uma despesa pessoal do sócio ou das pessoas que fazem parte do negócio. E aí, para que você consiga pensar de uma forma estratégica para o seu negócio, você precisa saber diferenciar o que faz parte do negócio e o que faz parte daquilo que você pode ter de retirada como sócio. Então, a gente tem aqui, por exemplo, se a gente for colocar dentro de uma fatia num gráfico de pizza, você tem alguns exemplos de despesas que seriam despesas da sua conta empresarial, como, por exemplo, o aluguel, a energia, a compra de equipamentos, os salários dos funcionários, os insumos para que você possa produzir os seus produtos, e você deve colocar as suas retiradas como sendo um salário, um prolabore. Você precisa ter essa organização financeira para que o seu negócio cresça, independentemente daquilo que você tem de necessidade como sócio da empresa. Então, é importante você saber separar as suas contas pessoais das contas empresariais. E aí, a gente precisa entender algumas coisas relacionadas à gestão do caixa da empresa, para que você consiga separar muito bem o que é determinada despesa, categorizar, saber fazer o controle de tudo isso de uma forma muito simples. E aí a gente se utiliza de uma ferramenta que a gente pode chamar de fluxo de caixa, né? Que se trata de um mecanismo de controle financeiro que é primordial para que você saiba como está a sua performance do financeiro. Ela te ajuda a ter uma previsão e fazer o controle das suas contas a pagar e a receber ao longo do mês, né, ao longo do ano. Então, é importante a gente ter isso em mente, principalmente porque quando a gente fala de gestão do fluxo de caixa, é exatamente ter detalhadamente categorizado tudo aquilo que você tem de despesas e receitas, por exemplo, no seu dia. Se você tem muitas entradas e saídas dentro do seu dia, você tem a previsão acertada de como funcionará o seu fluxo de caixa, você pode, por exemplo, tomar uma decisão de postergar uma determinada conta que não vai ter um impacto relevante no seu negócio se você tiver um descasamento do seu fluxo de caixa. O que é isso? Se aquilo que você tem de previsão de receita não se concretizar e você tiver muitas despesas para ocorrer no dia, se você tiver exatamente a previsão do seu fluxo de caixa, como que você performaria naquele dia ou naquele mês, você consegue tomar essa decisão de uma forma mais acertada. Então, o estudo de como funciona um fluxo de caixa faz todo sentido para que você consiga ter melhores tomadas de decisão para o seu negócio. E aí, a gente pode colocar como um outro fator primordial para que você possa se inteirar mais do seu negócio, o que é chamado de DRE, que é uma sigla para demonstrativo de resultados do exercício. O que seria isso? Como o próprio nome já diz, você precisa avaliar como que está sendo o seu resultado, e aí quando a gente fala de exercício, seria do período que passou. E geralmente o DRE, ele é gerado mensalmente pela contabilidade, pelo seu contador. Então, são demonstrados no DRE os valores das receitas, dos custos que você tem, das despesas da empresa. Então, vou colocar aqui um exemplo. Vamos supor que você tenha que comprar, você compra num determinado mês R$800 de material de escritório. E aí você quer parcelar isso em 3 vezes. Aquilo vai sair do seu caixa em 3 vezes, mas no DRE, aquilo vai sair do seu do caixa da sua empresa, do resultado da sua empresa, na verdade, no mês em que você efetuou essa despesa. Então, o DRE é importante você ter em mente que você vai avaliar o regime de competência, ou seja, quando ocorreu aquela despesa ou aquela receita, que é diferente de você avaliar por um regime de fluxo de caixa, um regime de caixa, que você consegue visualizar detalhadamente aquilo que entrou e saiu do caixa da empresa.
E aí, a partir do momento em que você tem esse detalhamento, você consegue avaliar os resultados do exercício, uma outra forma de você visualizar a performance da empresa seria através do balanço patrimonial, porque ele contém os principais indicadores, que seriam os ativos, são os valores que você tem a receber da sua empresa, e os passivos, né, que seriam os valores a pagar que a sua empresa tem. E aí essa conta vai te apontar qual é o patrimônio líquido, que vai representar quais que são os recursos próprios da empresa. Seguindo aqui adiante no nosso webinar sobre como organizar o seu financeiro, uma coisa que é extremamente relevante é falar sobre custo. E aí a gente tem duas diferenças entre custos. Seriam elas os custos variáveis e os custos fixos. Como o próprio nome já diz, os custos fixos, eles traduzem exatamente despesas que são recorrentes e que elas não têm uma variação muito grande ou até mesmo não variam. Como o próprio aluguel, se você tem um espaço, você tem um escritório e você paga um aluguel mensal, aquilo passa a ser um custo fixo para você, aquilo se mantém quase que estável ao longo dos meses, diferentemente dos custos variáveis. Os custos variáveis podem ser, por exemplo, uma comissão para vendedor que você, através da performance que o seu vendedor tem, você vai pagar um comissionamento diferente a cada mês. Você tem, por exemplo, os custos atrelados à matéria-prima na produção de algum produto. Se você vai produzir mais quantidade de produto num determinado mês e você precisa de mais matéria-prima, consequentemente, os seus custos de insumos, custos de aquisição, para que você possa produzir esse produto, eles são variáveis, e aí eles vão impactar de uma maneira diferente a cada mês. Bom, a gente já falou sobre alguns aspectos extremamente relevantes para que a gente possa fazer a organização financeira do seu negócio, da sua empresa, seja você autônomo, seja você um profissional que já atue no setor financeiro de uma determinada empresa, ou seja sócio de uma microempresa, uma pequena empresa, mas que se envolve frequentemente nas tomadas de decisões de cunho financeiro. Então, até aqui a gente já abordou alguns aspectos extremamente relevantes. E aí, algumas outras coisas que a gente precisa avaliar estão muito relacionadas com a forma como a gente vai prever o futuro da organização. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma forma de você organizar o seu financeiro e ter mais segurança em como vai ser o seu futuro, a partir do momento em que você define orçamentos. Ou seja, o que seria um orçamento, né? Quando a gente está, por exemplo, numa fase inicial de construção de uma empresa e a gente quer saber basicamente quais serão as nossas despesas, as nossas receitas, os nossos custos, como que isso vai impactar os pagamentos de impostos, a gente precisa definir orçamento. E aí a gente, para elaborar um orçamento, entra nesse momento uma forma de auxiliar na consolidação, por exemplo, você saber quanto vai ser o preço que você pode cobrar por um determinado produto em função da previsão que você tem de entradas e saídas. Vamos dar um exemplo. Imagine que você você é um prestador de serviço e aí você cobra pelo seu serviço, por exemplo, de consultoria, R$1.000 por cliente. E aí o seu cliente, ele te paga ali um valor líquido, vamos colocar assim, de R$1.000, e aí você tem alguns custos fixos, alguns custos variáveis em que você vai prever. Então, você vai alugar uma sala, e aí você pode colocar ali uma sala de reunião, então você vai ter aquisição de equipamentos, então você vai comprar um notebook, um computador, um projetor ou uma televisão para que você possa receber e apresentar os resultados apresentados ali na consultoria. E aí, você coloca que a sua previsão de despesa mensal seja um valor de R$900, ou seja, incluindo impostos, pagamentos de funcionários,
algum financiamento, empréstimos, os custos, as despesas, sobraria ali para você, considerando que R$ 900 já seria toda a performance, vamos colocar aqui de uma forma bem simplória, de que sobraria ali no caixa da empresa R$ 100 por mês, você tendo apenas um cliente. Mas R$ 100 para você ter ali como uma retirada, possivelmente como o salário do sócio, o salário de quem está prestando o serviço, talvez não faça muito sentido. Então, você precisa ter novos clientes, ou então você precisa reavaliar quanto você está cobrando por cada cliente. Então, você chega à conclusão de que, por exemplo, você quer ter uma retirada mensal de R$ 2.000. E aí, pegando o somatório das suas despesas com somatório das suas receitas, fazendo a soma entre valores que sairiam do seu caixa e valores que entrariam no seu caixa, você consegue ter uma decisão de quanto você deveria cobrar pelo seu serviço. E aí eu listei aqui, tá na tela aí de vocês, alguns passos para que você possa definir seu orçamento. O primeiro passo, você precisa definir quais são as suas despesas fixas e as despesas esporádicas. Como eu citei no exemplo, a partir do momento que você tem uma previsão dessas despesas fixas e consegue ter, de uma forma mais acertada, a previsão das despesas esporádicas, você consegue consolidar um orçamento. Segundo, tenha metas financeiras, tanto de curto, quanto de médio e de longo prazo. Porque se você quer fazer a sua empresa ter uma longevidade, você precisa estabelecer metas financeiras de longo prazo, ainda que fique um prazo muito distante, é importante você estabelecer essas metas, e aí você vai, de uma maneira, de um modo cascata, você vem trazendo para o médio e para o curto prazo as metas que você precisa atingir para que você consiga alcançar esses objetivos, essas metas de longo prazo. Terceiro, é importante que você faça a estimativa das despesas futuras, principalmente porque se você, em algum momento, você vai expandir o seu negócio e aquilo vai fazer com que você tenha novas despesas, mas isso não é uma despesa fixa. E não é uma despesa esporádica ou uma despesa variável que você vai ter, você precisa fazer uma estimativa de despesas futuras, por exemplo, com financiamentos, com empréstimos, para que você possa expandir o seu negócio. Então, é importante que você tenha isso em mente e coloque num orçamento em um determinado momento em que isso pode ocorrer. Em quarto, a gente precisa analisar se a empresa está gastando e recebendo o que foi planejado. E aí, voltando lá no primeiro assunto abordado, que é a organização, a disciplina, você precisa analisar, pelo menos mensalmente, se aquilo que você previu, aquilo que foi orçado, de fato se concretizou naquele mês. E por último, mas não menos importante, você precisa verificar as variações do que foi orçado e o que foi realizado, para que você possa revisar o seu orçamento. Talvez você foi muito otimista ou muito pessimista na hora de fazer o seu orçamento, e aquilo que você realizou, aquilo que você performou, não foi algo que se concretizou, né? Então, passa a fazer sentido você revisar mensalmente aquilo que foi orçado e aquilo que foi realizado. A gente precisa ter algo em mente também, que como o mundo está tendo muitas alterações de como a gente lida com o dinheiro, né? A gente já tem atualmente muitos bancos que estão migrando para plataformas totalmente digitais, a gente conseguiu atingir um nível de segurança online para que você possa fazer pagamentos, você consiga efetuar transações financeiras de uma forma segura, através de sites, e isso passa a ser algo extremamente relevante para o seu negócio. Por quê? Eu vou abordar aqui com vocês agora por que isso passa a fazer sentido no seu negócio, principalmente se você não quer ter tantos custos por exemplo, como despesas de aluguel, por exemplo. Você talvez está numa fase inicial do seu negócio, você não quer ter uma despesa com um escritório e você
tem a possibilidade atualmente de trabalhar de uma forma remota. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de fazer todos os pagamentos da empresa e visualizar a performance da empresa, o extrato bancário, tudo, de uma forma muito segura na internet, né? Então a gente pode fazer isso, já é uma coisa recorrente, já é uma coisa atual, a gente pode fazer isso por intermédio dos celulares, dos smartphones, e muitos bancos estão migrando as estratégias de captação de novos clientes, até mesmo criando outros bancos que são bancos estritamente digitais para que possam alcançar um outro tipo de público, um público mais jovem. Uma outra possibilidade que você tem é de fazer tudo online, a possibilidade de trabalhar remotamente. Você não necessariamente precisa ter equipes trabalhando no mesmo lugar. E aí isso pode fazer com que você reduza em muito os custos atrelados ao seu negócio. Então, se você não precisa se deslocar todo dia para o seu escritório, você deixa de ter um custo de deslocamento. Se você não tem a necessidade de estar num local físico para poder acessar suas informações financeiras, você pode abrir o seu notebook em um café, ou no shopping, ou em um restaurante, você pode acessar essas informações e trabalhar do lugar onde você estiver. Então, o conceito de você ser um nômade digital se aplica também para que você possa se organizar financeiramente. E aí, a partir do momento em que a gente tem a possibilidade de fazer todas as movimentações financeiras de diferentes lugares, faz sentido também você ter tudo integrado, para que você não precise acessar diferentes locais para ter informações ou emitir, por exemplo, boletos, emitir notas fiscais, avaliar como que está o caixa da sua empresa. E aí, a partir disso, você, de fato, vai ter tudo integrado num só lugar. Bom, a gente está caminhando aqui para essa primeira fase do webinar, e aí vamos seguir agora para um último slide aqui, para a gente conseguir avaliar, e aí eu vou abrir para algumas perguntas, caso algumas pessoas tenham algumas dúvidas, para que a gente possa responder aqui no tempo que a gente tem. Então, passando aqui para o que a gente tem aqui, como que a gente pode simplificar a nossa gestão financeira? E aí, você pode se fazer uma pergunta, mas tudo bem, a gente falou sobre muitas coisas, a gente falou sobre ter disciplina, a necessidade de se organizar, a possibilidade de fazer a gestão do caixa, tendo as previsões de entradas e saídas, a definição de metas e objetivos bem definidos para o setor financeiro, a necessidade de separar as contas pessoais das contas empresariais. Falamos também sobre fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, balanço patrimonial. Falamos também sobre os custos que estão atrelados ao seu negócio, sejam eles os custos fixos, os custos variáveis, a necessidade de definir um orçamento para o seu negócio e fazer o acompanhamento mensal daquele orçamento, do que foi orçado e do que foi realizado. Falamos sobre como criar esse orçamento. Também falamos sobre a possibilidade que se tem atualmente de fazer tudo de modo digital, eletronicamente. E aí você pode se perguntar, mas caramba, tem bastante coisa que foi falada, mas como que eu posso ter tudo isso de um modo bem simples? Ou será que eu preciso de ter o auxílio de planilhas, com uma enormidade de linhas, com muitas abas, para que você possa se organizar e prever como vai estar a saúde do seu financeiro? E aí eu consigo te responder que, para que você tenha isso de uma forma bem simples e que você não precise ter um auxílio de planilhas, você precisa utilizar um sistema de gestão financeira que tenha tudo isso integrado no mesmo lugar. E aí, quando a gente fala de simplificar a gestão financeira, a gente tem essa visão, esse propósito para que a gente consiga empoderar os empreendedores, os empresários, profissionais da área financeira, para que ele possa utilizar uma ferramenta de alta qualidade, que ele possa ter tudo no mesmo lugar e acessar de qualquer lugar todas essas informações.
Aqui eu coloquei para vocês a nossa página na web, para que você, caso você queira ter acesso a mais informações sobre a forma como a gente trabalha, aquilo que a gente se propõe a fazer. E aí, se você quiser entrar em contato, tem uma setinha aqui indicando um local que é um local de chat, que a nossa equipe de Customer Success, de suporte, caso você tenha alguma dúvida, queira tirar alguma dúvida de como funciona o sistema de gestão financeira, você pode utilizar essa interface, esse botãozinho verde que fica no canto inferior direito do site para que você possa se comunicar com a gente. E aí, você pode estar se perguntando, por exemplo, o que um software de gestão financeira pode fazer por você. E aí eu vou tentar responder com algumas frases, alguns insights que eu compartilho com vocês. Com o software de gestão financeira adequado para a sua realidade do negócio, você tem totais condições de manter o seu fluxo de caixa sempre organizado. Então, a disciplina que você vai ter vai estar muito facilitada pela organização que o próprio sistema de gestão financeira tem para fornecer para você. Então, além do acompanhamento do fluxo de caixa, de como que a sua empresa está performando e irá performar, o sistema de gestão financeira, o software, ele é fundamental para que você possa acompanhar também o crescimento da sua empresa. Então, se você consegue ter um histórico daquilo que você realizou, de como foi a performance da sua empresa, você consegue ver também a sua trajetória, como que você caminhou, as dificuldades que você passou, tudo aquilo que foi necessário para que você pudesse chegar num momento com o financeiro redondinho, com tudo muito bem trabalhado e organizado. E aí você também pode planejar e acompanhar todos os gastos da sua empresa de qualquer lugar e a qualquer momento. Então, essa possibilidade de você não ter que abrir uma planilha que está lá no seu computador para que você possa ver quanto que você está gastando. Talvez a planilha não está salva naquele computador, está salva num outro local e você precisa ficar atualizando aquela planilha. Talvez você tenha uma versão que está desatualizada e você se perde no meio de tanta informação. O software de gestão financeira vem para simplificar toda a gestão financeira do seu setor financeiro. Bom, abordando sobre o software de gestão financeira, eu vou abrir aqui para alguns questionamentos, como já tinha citado anteriormente, que a gente iria fazer essa interação. E aí, vou pegar aqui alguma pergunta aqui que o pessoal tenha colocado aqui. Ok, o pessoal está perguntando aqui como que funciona essa parte de ter tudo integrado no mesmo lugar. E aí o pessoal citou especificamente a parte de boletos e de emissão de notas fiscais. Bom, recentemente a gente implantou uma nova funcionalidade no Bowne que você pode, através de um parceiro que a gente integrou dentro do nosso sistema no Bowne, você tem a possibilidade de emitir boletos de cobrança através do software, através do sistema, via web, e aí isso já é direcionado para o seu cliente. Então, você pode se perguntar, mas o que isso tem de diferente de eu entrar dentro de um banco, por exemplo, do Internet Banking, para que você faça a emissão de um boleto? Bom, se você tem dentro do mesmo local, dentro de uma mesma plataforma, a sua gestão financeira e o seu boleto, ele já vai estar atrelado a uma determinada despesa, você não vai ter que entrar no banco, fazer a emissão do boleto, verificar qual que é o número que está organizado aquele boleto, o número de série daquele boleto. Você não vai precisar enviar por e-mail para o seu cliente, nem direcionar o seu boleto para uma possível entrada, uma receita que você vai ter no seu negócio. Então, a partir do momento que você coloca a emissão de boleto dentro do próprio Bowne, você já tem toda a informação financeira já consolidada no mesmo lugar. Então, você emite o boleto, ele já é enviado para o seu cliente, e caso você trabalhe com um modelo de recorrência, então vamos dar o exemplo de um profissional que trabalha com consultoria recorrente,
ou você tem algum tipo de produto que você vende de modo recorrente. Você tem, por exemplo, um pacote em que você envia para os seus clientes determinados produtos todos os meses. Então, você tem uma recorrência ali com aquele cliente. E aí, a partir do momento em que você utilizar o nosso sistema pelo nosso parceiro de recorrência, de emissão de boletos de recorrência, automaticamente esse boleto é enviado todos os meses para o seu cliente. A partir do momento em que o cliente pagar o boleto, isso é gerado automaticamente dentro do seu financeiro, da sua organização financeira, e já é dado baixa. Então, você não precisa fazer nenhuma organização dessa cobrança, desse boleto, a partir do momento que você já tem isso tudo integrado dentro da mesma plataforma. E aí você pode se perguntar também sobre a emissão de nota fiscal. Você pode, por exemplo, entrar no site da prefeitura, você pode utilizar algum outro sistema especificamente para emissão de nota fiscal, mas semelhante ao que acontece com os boletos, se você tem dentro de uma mesma plataforma a possibilidade de emissão da nota fiscal, aquilo já vai estar muito bem casado, tudo muito certo e organizado da sua informação, do seu boleto, da sua nota fiscal, e isso também é enviado automaticamente pelo próprio Bauner para o seu cliente, para que você possa ficar mais tranquilo e tenha mais tempo para focar naquilo que de fato é o seu negócio, na sua venda, na gestão de pessoas, na gestão do seu negócio. Então, quanto mais simples for uma gestão financeira, faz mais sentido para o seu negócio, porque você fica mais livre para poder ter a mente mais tranquila e poder ser mais criativo e poder atuar em outras áreas de modo mais efetivo. Bom, respondida essa pergunta, a gente já está caminhando aqui para o final. Caso você tenha alguma pergunta, a gente vai disponibilizar esses slides que foram apresentados aqui, a gente vai disponibilizar para você que se inscreveu. Então, se você não se inscreveu ou quer receber esses slides, essas apresentações, a gente também vai fornecer alguns outros materiais que a gente considera que faz sentido, caso você queira se aprofundar mais em algum assunto especificamente. A gente vai publicar amanhã um resumo, uma resenha de como que foi esse bate-papo aqui, esse webinar, e aí lá você também vai ter a possibilidade de fazer uma revisão de tudo aquilo que você escutou, de tudo aquilo que a gente conversou até aqui, e também ter acesso a conteúdos de qualidade. E caso você queira continuar acompanhando os nossos conteúdos, você pode se inscrever logo abaixo do vídeo, você tem a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Então, inscreve e também ative as notificações para que você possa receber notificações de novos vídeos que a gente colocar no nosso canal. E você pode acompanhar também pelas redes sociais. Vou colocar aqui para vocês as nossas redes sociais, para que vocês possam acompanhar tudo aquilo que a gente estiver fazendo. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês até aqui. Foi um prazer enorme apresentar esse webinar de como organizar o financeiro da sua empresa. E caso você queira conversar um pouco mais sobre isso, a gente está extremamente aberto a poder tirar algumas dúvidas. Utilize a nossa possibilidade de chat no nosso site, como já foi mostrado. E no mais, eu agradeço, que você tenha um ótimo dia e que, consequentemente, a partir do momento que você consegue organizar o seu financeiro, você possa prosperar o seu negócio, você possa ser um profissional mais próspero e, consequentemente, gerar uma sustentabilidade da sua economia local, da sua empresa, e que a gente possa, nessa caminhada aí, fortalecer o nosso ecossistema empreendedor e que a gente possa contribuir com você com a organização financeira, a gestão do seu negócio. E é isso. Muito obrigado. Um abraço.